Deus, eis-nos aqui, São Moreirão, entrando em tua presença, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo, nos alimenta, nos protege, Pai, de todo o mal que está acontecendo hoje em 2025. Amém? Confia em Deus, fala com Deus, tudo nas mãos deles, para nos proteger. Vamos continuar. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. E Mefibosete, filho de Jonatas, e filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai. E restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, filho moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os filhos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Capítulo 10. E aconteceu depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seus filhos Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores. Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transformá-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram 2 círios de Bet-Reob e dos círios de Zobá 20.000 homens de pé,
e do rei de Maacá 1.000 homens, e dos homens de Tobé 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os filhos de Zobá e Reobe, e os homens de Tobe e Baacá estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso povo, nosso Deus. E faça o Senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele à peleja contra os sírios, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo o Israel e passou o Jordão, e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo o Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Veja aqui, Davi viu uma mulher, perguntou quem era a mulher. O pessoal disse que era a mulher de Urias, o Eteu, que era chefe do exército, e ele a estuprou. Veja o que acontece. Recebam todos o pão da vida.